Olha só como é que vocês estão. Nossa, gente, minha câmera, que eu tô usando é a câmera frontal do computador, então ela não tá tão boa assim. Vocês vão perceber que ela tá cheia de pixels, né? E eu tô usando até um refletor aqui pra ver se me ajuda mais, porque eu aposentei por enquanto a minha câmera. É porque também é mais prático filmar por aqui, né? Eu aposentei um pouco minha câmera e vou ficar filmando por aqui. Eu acho chique. Se fosse um pouquinho melhor, essa resolução seria um sonho, né? Porque você tem um enquadramento aqui. Ai, não posso mostrar minha bagunça. Você tem um enquadramento aqui bem interessante. Você consegue se ver. A outra eu não conseguia, né? A câmera eu não conseguia. Mas, enfim. É bom estar aqui de volta. É bom poder conversar com vocês. Tava me sentindo muito estranha, né? Eu gosto muito de filmar, de gravar. Mas eu tava acabando aqui com muitas ideias para além do canal também, muitos projetos sendo tocados e acabei deixando um pouco de lado. Mas enfim, estamos aqui, não vou ficar dando muita desculpa porque isso eu faço todo vídeo. Ok, então gente, a pauta de hoje que eu separei, eu tava assim pensando um pouco sobre essa questão, essa minha transição, várias transições na verdade, da vida adulta, né? E eu andei percebendo o quanto a solidão é um, é um elemento muito presente nas nossas vidas, né? E eu fiquei um pouco assim na dúvida, será que é mimimi da minha parte? Será que é loucura? Será que, não sei, coisa da minha imaginação, até porque eu também sou muito antissocial, isso eu já falei aqui. Então talvez seja culpa minha também, esse meu sentimento de estar só, de solidão. E eu, assim, né, como quem não quer nada, eu botei no Google, porque é sempre bom a gente ver o que estão falando por aí, né? E eu percebi que há pesquisa desde 2018 que falam sobre esse sentimento de solidão, principalmente das pessoas mais jovens, entre 20 e 29 anos, e que, por incrível que pareça, as pessoas acima dos 60 anos de idade, elas não se sentem tão sozinhas quanto as pessoas mais jovens. Por quê? Porque as pessoas mais velhas, elas são mais experientes, né? Elas já passaram por esse processo de perder pessoas, de mudar de cidade ou de bairro e perder relações, perder contatos com os amigos. Então, meio que tem um certo tipo de maturidade que as pessoas com 20, 29 anos não têm. Então, considerando esses fatores, né, da nossa vida adulta, também há dois outros agravantes, digamos assim, que seria a nossa falta de tempo, porque entre 20 e 29 anos as pessoas estão correndo atrás dos sonhos dela, né, dos objetivos dela, e muitas vezes esse negócio de correr atrás significa fazer escolhas e quebrar laços, né? Geralmente o pessoal tá saindo do colegial, que o colegial é o período que você acho que passa mais tempo com as mesmas pessoas. Quando você vai para a faculdade, você sabe que não é bem assim, cada semestre gente diferente, às vezes nem cada semestre, às vezes o povo desiste, o povo some, às vezes muda de cidade, muda de curso. Então, com o passar do tempo, realmente essa solidão vai aumentando. Aí, quando termina a faculdade, às vezes o pessoal arranja um emprego em outra cidade, às vezes troca de área, faz uma especialização, vai virar professor. E aí começa a trabalhar para ter que pagar as contas, né? E aí vem o outro fator, não, a consequência da falta de tempo. Ninguém tem tempo para ver seus amigos. Às vezes seus amigos moram muito longe, às vezes realmente o horário de trabalho não coincide, então tudo isso vai fazendo com que as pessoas se tornem mais, assim, lobos solitários, né? Que também é um pouco do meu caso. No caso, eu troquei de cidade e as pessoas do meu ciclo, elas também acabaram trocando de cidade e também escolheram outros destinos, né? Seguiram outros caminhos na arquitetura, também tem as especializações. Então, os laços que já eram um pouco fracos, digamos assim, foram se perdendo de vez, né? Sem falar que eu acho que a cidade onde eu moro, Brasília, é uma cidade um pouco difícil de socializar. Eu falo isso, tem gente que discorda, mas a minha opinião de mulher baiana, né? É isso, né? E o outro fator que foi levantado durante essas pesquisas é a relação das redes sociais. O quanto a gente se ilude achando que nós estamos
nós fazemos parte de um grupo, nós estamos socializando, nós conhecemos muitas pessoas, nós temos muitos seguidores, mas no fim do dia a gente não conversa com ninguém. Eu flopadíssima, tenho 1.500 seguidores. Converso com 1.500 pessoas? Não, nem 20. Porque também tem isso, tem o número que te segue, o número que interage, o número que comenta e o número das pessoas que você de fato conhece, porque tem gente que eu não conheço, mas tá lá me seguindo, né? Aí nisso, né, eu paguei de pesquisadora, né? Eu fui olhar as coisas que falavam sobre solidão. Será que é bom? Será que é ruim? Porque eu já escutei muito que essa questão de, solidão, como é que ele fala? Solitude é bom, solidão não, ou solidão também faz bem pra saúde e tal. E eu foquei um pouco mais nessa questão de solidão, porque, sinceramente, eu não estudei muito sobre solitude, ouvi algumas coisas sobre e achei, assim, superficialmente um pouco romântico demais. Talvez esteja errada, talvez com mais pesquisa eu mude um pouco da minha visão. Mas voltando à solidão, eu descobri que o pessoal lá nos Estados Unidos, eu até peguei aqui os dados da Florida State University College of Medicine. Em 2017, eles realizaram uma pesquisa que concluiu-se que a solidão pode aumentar em 40% o risco de demência, depressão, hipertensão e ansiedade. Sem falar que as pessoas correm o risco de morrer prematuramente. Não, como é que fala? 50% mais chance de morrer prematuramente. As pessoas que são solitárias. E eu fiquei assim, não, muito chocada. Porque eu não tinha essa percepção. Porque quando você se isola, né? Quando você se sente muito só, você meio que se sente inútil. Você acha que, por você não fazer parte de um grupo, você não tem tanta relevância. Então, isso, de uma certa forma, mexe com o seu corpo, né? E, assim, eu descobri que até que na Inglaterra e no Japão chegaram a criar um ministério para tratar da solidão, que era algo que estava se agravando pela região. Não pesquisei mais a fundo sobre esses ministérios, acredito que até na Inglaterra talvez não exista mais, não sei, não sei. Mas eu fiquei um pouco chocada ao ponto de ser necessário criar um ministério para isso. Enfim, né? Não vou. Não vou. Né, não vai nem julgar, né? Mas não vou subestimar também. Sim, esses dados de morte prematura em 50% eu tirei do site Minha Vida, que faz referência a um estudo da Associação Americana de Psicologia, isso de 2018. Porque também tem isso, 2018 éramos um povo, né? Éramos uma nação, né? O mundo era uma coisa em 2018. Com a pandemia, com a Covid-19, isso ficou bem pior. Essa sensação de solidão foi muito mais forte, principalmente porque muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas da família, né? Então você está isolado, você não poder ver as pessoas, você não poder conversar com as pessoas, ainda assim você perder pessoas e muitas das vezes não poder ir ao enterro. Então, olha o quanto isso foi massacrando as pessoas psicologicamente, sabe? E eu lembro que teve um período da pandemia, os primeiros momentos, na verdade, da pandemia, era toda hora atualizando um número de mortos, sabe? Então, a pessoa que já está isolada, liga a televisão, o que que vamos ver, assistir hoje? O William Bonner contabilizando quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão no oxigênio, não tem oxigênio em tal região, então a pessoa não fica bem. Você vê uma morte em massa, eu achei que seríamos desesperados, assim, de não existir mais. Foi horrível, foi horrível. E principalmente essas pessoas que estão longe de casa não podem voltar, assim. Ainda bem que na minha família deu tudo certo, mas foram meses bem tensos, assim, foi um período muito alarmante. Então isso, além de aumentar o nosso uso de redes sociais, diminui nossas relações afetivas, né? Essa coisa do contato, do estar próximo, do estar junto. E também uma coisa que eu acho que é muito problemática, nem sei se é essa palavra certa, tá, gente? Meu vocabulário hoje tá um pouco pobre, mas que é um pouco. Que a gente tem que observar é que nas redes sociais
é muito fácil você socializar, porque você sempre está dentro de um grupo que concorda com você. Você não está lidando com a diversidade. A vida real você tem que lidar. Você tem que lidar com seu tio, que é chato, ou com sua irmã, que é preconceituosa. Você tem que lidar com essas pessoas. Então, eu acho que por essa. Que durante essa pandemia, na verdade, a gente começou a ficar um pouco mais intolerante. Eu não sei se a gente ficou mais empático, não. Tem gente que diz que sim, mas eu não, sinceramente, não acredito, não. Acho que a gente ficou mais intolerante. Porque a gente estava no meio de um grupo, a gente se sentia bem, compactuava com nossas ideias e agora a gente está sendo obrigado a socializar com pessoas que a gente não quer, que a gente não gosta. A gente não sabe mais lidar, né? Eu me percebi assim, muito intolerante, não vou mentir. Com a volta presencial, eu não sabia socializar, né? Já socializava pouco, para início de conversa. Depois disso, só ladeira abaixo. Então, o que que eu ia falar mais? Eu estou pescando aqui porque eu anotei muitas curiosidades. Uma delas eu achei muito interessante. Tem um estudo de Harvard que foi publicado no Boston Globe que dizia que a solidão fazia tão mal quanto fumar 15 cigarros por dia. Eu achei isso, cara, muito interessante, assim. Talvez não faça muito sentido pra você, talvez seja uma informação boba, mas essa comparação que eles fazem com você estar só realmente afeta tanto o seu corpo, sua mente e o seu corpo, ao ponto de ser comparado com 15 cigarros ao dia. E olha que eu nem fumo, mas já fiquei mal, porque eu odeio fumaça. Aquelas do nada. Mas não, é sério, acho que isso me afetou muito, porque eu falei, gente, isso é quase uma doença, né? A solidão é uma doença. E eu também, a gente também precisa tomar cuidado com esse limite de solidão e solitude. Porque ter momentos sozinhos é uma coisa. Agora, estar sempre só é outra completamente diferente. Inclusive, tem outro estudo aqui, ó, do Thiago Antonelli, que ele se formou na Universidade do Rio Grande do Sul, que ele fala um pouco sobre essa diferença de solidão crônica e adaptativa. Adaptativa é esse caso de me formei, sei lá, arranjei um emprego em outra cidade. Você não conhece ninguém na outra cidade, você não sabe nada sobre outra cidade, você não tem pai, mãe, parente, ninguém. Então você vai passar um período de solidão porque é normal. É o tempo de você conhecer pessoas, de você entender qual é o seu grupo, entender o ritmo da cidade e aí sim criar seus laços. Isso é uma solidão temporária. E a solidão crônica é realmente a pessoa não consegue ter laços, não consegue socializar. E eu acho bem curioso porque eu vejo muitos vídeos no YouTube quando eu jogo assim, né? Vídeos até que dão muitas visualizações sobre a questão de como as pessoas jovens se sentem solitárias, são sozinhas, sabe? E muitas vezes isso é visto como um ponto positivo. Tem gente que fala, eu tenho 25 anos e não tenho amigos. Eu tenho, sei lá quantos anos e não tenho amigos. Eu falo, gente, é ruim também, né? Você passar por isso. E também eu me questiono. Por exemplo, eu não tenho amigos. Vamos supor, eu não tenho amigos. Mas eu sei ser amiga de alguém. Porque tem muita gente que fala, ai, quando eu mais precisei, ninguém mandou mensagem, ninguém falou comigo. Tá, mas você manda mensagem pra alguém? Você conversa com alguém? Você oferece apoio pra alguém? Porque também tem isso. Às vezes a pessoa só quer ser apoiada, né? Ela não quer dar apoio. Ela sempre é a coitadinha que mais necessita, mas ela nunca quer estar lá para ser a base de alguém. Então foi algo que eu também fiquei pensando. Eu também eu sou suspeita nesse discurso de gente que, eu sou coitadinha, ninguém liga pra mim e tal. Realmente eu me sinto só, mas eu não quero me colocar como vítima. Mas é importante também a gente sentir qual é a nossa obrigação. Nossa obrigação não, né? Não é obrigação nesse sentido forte, mas de a gente também poderia ser amiga de alguém, né? Não tenho amigos, mas ser amiga de alguém? Você ajuda alguém? Quando seu amigo tá mal, você vai lá e manda uma mensagem pra ele, porque só querer ser ajudado também é complicado, né? E eu achei também curioso, é... cara, eu ultimamente eu tô trabalhando muito com comunidades indígenas, né? E é muito interessante o senso de coletividade que eles têm, que a gente não tem mais. Eu até comento isso com meus amigos, né? Sim, eu tenho amigos. É que
as pessoas indígenas, elas caminham enquanto povo. Tipo, o povo Funiô conquistou isso, o povo Kayapó conquistou isso. Não é fulaninha de tal conquistou. Não, eles se entendem como um grupo, eles caminham como um grupo. Eu achei isso muito, muito forte, assim, muito bonito. Geralmente, quando eu encontro com algum indígena, né, eles não estão sós, né? Eles estão sempre caminhando com alguém ou conhecem alguém. Tipo, eles criam realmente uma rede, um laço, né? Porque também vem isso de saber de onde veio, de saber qual grupo pertence, né? Claro que eu não posso exigir isso das pessoas negras, né? Até porque nós não sabemos, teve escravidão, né? A gente não sabe muito do nosso povo e tal, a gente é um pouco perdido em relação a isso. Esse senso de identidade coletiva, pessoas negras brasileiras não têm, a gente só se identifica pela cor da pele. Mas isso não é, nem sempre é o suficiente, na verdade, na maioria das vezes não é o suficiente. Mas, para além disso, também, é porque falar de solidão, assim, abre tantos poréns que a gente acaba meio que se perdendo. Mas, voltando aqui, para além disso, né, em contraponto com as comunidades indígenas que caminham enquanto povo, nós, pessoas que vivemos assim, não é nem que vivemos, mas que abraçamos um sistema, digamos que mais individualista, a gente não pensa muito no outro. Tipo, eu quero meu nome, eu quero Renata Campos. Não quero, vou ascender enquanto, sei lá, vou conquistar coisas para as mulheres baianas e tal. Não, é Renata, meu nome vai estar lá assinado. Ou Juliana de tal, ou seja lá quem for. A gente não tem muito esse senso de coletivo. Isso foi se perdendo. Na verdade, acho que a gente nunca teve, de fato, né? Se a gente for comparar com as comunidades indígenas ou quilombolas, talvez. A gente nunca teve essa relação de grupo, sabe? A gente sempre teve como indivíduo. Até dentro da família, isso é difícil, sabe? Pra você ver o tanto de conflito de pessoas que quando conseguem uma coisa financeiramente, digamos assim, não, às vezes não liga pra família, não quer ter essa relação, quer simplesmente cortar o laço e acabou. Isso, inclusive, é muito comum em comunidades negras, em pessoas negras. Não queria voltar a essa pauta racial, mas é muito disso, é muito esse isolamento que já acontece desde o nascimento, né? A gente tem essa rejeição, principalmente por parte dos pais, né? Enfim, não quero aprofundar nisso, não quero. Mas é porque realmente é difícil falar de solidão sem descascar tantas camadas, né? Mas eu acho que é isso, já quase 20 minutos falando aqui. É porque solidão é uma coisa tão interessante de se conversar, assim. A solidão do indivíduo, a solidão da mulher, a solidão de todos, sabe? Do jovem, do idoso, da gente ter esse entendimento de sociedade capitalista, da percepção dos povos originários. Então, acho que é muita camada para a gente destrinchar. Mas, enfim, eu preciso fechar esse vídeo, né? Dizer que, apesar de tudo, há luz no fim do túnel. Mas que é importante a gente, de vez em quando, fazer essas análises, assim, da nossa vida, né? De entender o quanto a gente o que a gente conquistou, o que a gente se tornou, né, o que nós somos, e também como podemos melhorar, sabe? Eu realmente eu fico muito surpresa com essas análises assim no geral. Me causa um pouco de inquietação, mas ao mesmo tempo de alívio por saber que de fato eu não estou só nesse problema com a solidão, né? Mas enfim, é isso, né? Vou fechar um vídeo. Eu estou gravando na segunda-feira, mas só devo postar, ou talvez poste hoje, né? Ou talvez no domingo, não sei. Enfim, gente, um beijo, um abraço e até a próxima.